Salve, salve, alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um ano letivo, a mais uma aula de História Geral. Eu sou o professor Dorismar Barroso e eu faço parceria com o meu brother, professor Beto, que é o João Herbert, e eu vou dividir a nossa bancada aqui com ele, tá bom? Então, nós interagimos, na verdade, o professor Beto trabalha uma aula, eu trabalho outra, e assim nós vamos construindo esse saber e eliminando mais um ano, né? Porque vocês que estão aí no primeiro ano, chegaram agora no primeiro ano, vieram lá do ensino fundamental 2, que é o 9º ano, é um impacto muito grande, porque agora vocês estão no ensino médio, e a nossa conversa aqui, ela é reta, ela não faz curva, tá bom? Tem que ser levado a sério, porque qual é o mecanismo, qual é a dinâmica que eu utilizo nas minhas aulas? Eu peço que você abra o caderno. Quando você abrir o caderno, coloque lá a data do dia que é a aula e depois você coloca o título da aula. Hoje, o nosso título da aula vai ser As Civilizações da Mesopotâmia. Assim que você tem feito na aula 1, na aula 2, na aula 3, na aula 4 e agora na aula 5, porque nós vamos começar agora a aula 5.1, tá bom? Por que eu faço isso? Porque quando chegar na semana de avaliações, você vai pegar todas as anotações que você fez e você vai estudar. Porque eu estou explicando o assunto, a aula está sendo acompanhado aí para vocês, né? Mas o que eu estiver falando, procure anotar o mais rápido possível. Eu estou explicando, olha que legal, anota. Estou explicando, anota. Porque quando chegar na semana de avaliação, você vai ter tanto a aula que foi projetada, como também a fala do professor. O resumo que ele acabou abordando naquela aula. Junta esses dois materiais, você estuda, se prepara para a prova e é só correr para o abraço. Essa é a minha dinâmica, tá bom? Podemos fazer isso? Então, vamos começar. Abre o caderno, ok? Isso, permanece aí. Coloque a data de hoje e já coloque aí o título da nossa aula. As Civilizações da Mesopotâmia. E eu já quero deixar aqui o meu agradecimento à equipe de matemática, à professora Lucy e ao professor Maurício, que na sua aula anterior ela acabou falando sobre a numeração da antiguidade, da pré-história, dos povos antigos, e vocês verão aqui como que era o tipo da escrita cuneiforme, da escrita hieróglifa, egípcia, mandarim, chinês, assim por diante, tá bom? E aí, agradecimento porque acaba eu utilizando a fala da professora Lucy e do professor Maurício para contemplar aqui a nossa aula também de história. Tem tudo a ver. Ó, a escrita também vem com a questão da ordem numérica, né? Do sistema numérico que foi criado também lá nas primeiras civilizações, tá bom? Aula 5.1. Na aula de hoje, iremos entender como que se deu o berço da civilização. E aí, como que a civilização acabou criando uma escrita para poder se comunicar? Quem eram os povos mesopotâmicos? Olha que legal! E por último, vamos aprender um pouco sobre o Código de Hammurabi. Fechou? Aluno, vem aqui para mim. A civilização, ela é muito antiga. Começa com alguns grupos, como na aula anterior, falávamos sobre a pré-história do Brasil, como também a pré-história no mundo, como que se deu, né? Na Terra. E esses grupos que se formaram, essas aldeias, acabaram criando-se uma vila. Se essa vila aumentasse também o quantitativo de gente, era preciso chegar mais alimento para alimentar esse povo.
Então, automaticamente, eles dividiam o grupo. De repente, eram 10 pessoas do grupo. E aí chegou a aumentar para 20, 30. Opa, já tem gente demais. Divide. Já vão fazer grupos diferentes. E esses grupos irão crescer. E até que estruturas serão aplicadas. Quem comanda o grupo? O grupo vive de quê? Como é que o grupo se defende de outro grupo rival? E assim vai indo. E esses grupos acabam criando pequenas aldeias. Essas aldeias viram vilas. E dessas vilas, grandes centros comerciais. E lá na frente, cidades. É o que você vai ver na aula de hoje. Entender quais foram as primeiras cidades. Eu lembro que no passado houve a guerra do Iraque. E alguém dizia que o Iraque não produzia nada, que o Iraque era um monte de areia, não sei o quê. Gente, aquela região dos Emirados Árabes é a região mais rica em cultura no mundo. As cidades, Uraque, Ugu, são as cidades mais antigas e volumosas no passado. É como se eu comparasse hoje como Tóquio, no Japão, Nova York, nos Estados Unidos, São Paulo, no Brasil, Cidade do México. Hoje são a cidade mais populosa do mundo. No passado também era assim. E vocês vão aprender também os povos que habitavam nessas cidades. Fechou? Olha comigo então. Partimos para o primeiro. Aí podemos entender essa dinâmica do surgimento. Escritas, leis, metalurgia, arquitetura, a roda, a agricultura, a hidráulica. Na Mesopotâmia, o nome em si já dá uma variação. Significa cidade entre rios. E quais são os rios? Os rios Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia, ela está entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Vão entendendo? Repousa um dos mais importantes berços da humanidade. Tu tá entendendo? Você que está chegando do ensino fundamental, nós estamos entrando agora em um conteúdo mais avançado. O que vocês viram lá no Fundamental 2, no 9º ano, eu estou ampliando agora os seus conhecimentos. Preste bem atenção. Olha quais são os povos mais antigos da humanidade, aluno. Os sumérios, os babilônios, os assírios, os caldeus, os acádios, todos esses são os mais antigos. E eles revolucionaram o modo de viver e de se conviver. Tu tá entendendo? Olha, em aulas passadas, aplicadas pelo professor Beto, nós falamos sobre o homem na pré-história. Depois o homem caçador-coletor no Brasil. Mas esse homem caçador-coletor, depois ele vai sendo civilizado. Ele vai se estruturando em uma sociedade. E lá é preciso ter um modo de viver. E como conviver? Nós estamos falando das primeiras civilizações do mundo. E você sabe aonde era? Aqui, na Mesopotâmia, que é hoje a região ali dos Emirados Árabes. Fechou? Na aula de hoje, eu vou falar sobre cada um deles. Siga, olha lá. Detecta para mim a Mesopotâmia. Está aí de vermelho. Berço das civilizações. Professor, então é daí que surge a humanidade? Bom, o surgimento do homem é em um ponto, é uma região.
Agora, da civilização, é aí. Acompanhe aqui no meu lápis. Aqui é o rio Tigre. E aqui é o rio Eufrates. Entre esses dois rios, eu tenho quem? A região da Mesopotâmia. E é nessa região que nós temos todos esses povos que vocês viram aqui, ó. Perceberam? Pois é, cara. Olha aí, eu tenho a Babilônia, ó, Anatólia, eu tenho a Síria, eu tenho... Ei, Nínive, para você que é cristão, isso aí está na Bíblia. Nínive, Assum, olha aqui a Pérsia, que é o Iraque, Acádio, Suméria, olha aqui as cidades mais antigas, Uruca, Lagash e Ur. Lembra que eu falei agora há pouco, como se comparasse São Paulo, Tóquio, Nova York, Cidade do México? Aqui eu tenho também a Babilônia. De um lado, eu tenho o mar Mediterrâneo, que é no centro da Europa. De outro lado, eu tenho o mar Vermelho, que também aparece na Bíblia. Eu tenho o Golfo Pérsico e eu tenho o mar Cáspio. Está faltando o mar Egeu, que é onde se deu o dilúvio, o mar Egeu, quando ele se propaga, e aí também está na Bíblia. Mas esse aí é um outro assunto, tá bom? Então, Mesopotâmia significa terra entre rios. Fechou? Seguimos. Olha aí, uma ampliação melhor da imagem para vocês entenderem como que uma civilização lá do Oriente, ele acaba se propagando por todo o planeta Terra. É incrível, né? Lindo, lindo, lindo. Eu sou suspeito de poder falar isso. Vejam, apesar de ser rodeada por desertos, a região é denominada de crescente fértil. Vou já explicar. Crescente fértil. Devido aos recursos hídricos que existem ali. Se o Egito é a dádiva do Nilo, a Mesopotâmia é a dádiva do Tigre e do Eufrates. Eu acho que vocês já ouviram dizer que o Nilo é um presente, o rio Nilo é um presente para o Egito. Já ouviram? Pois é. E o rio Tigre e Eufrates é um presente para a Mesopotâmia. Vejam aí vocês nessa imagem. Por que é chamado de crescente fértil? Porque o desenho simboliza uma meia-lua crescente, lua crescente. Toda essa região que abrange a lua crescente, o solo é rico. Ou seja, o solo é fértil. Daí o nome, crescente fértil. Fértil. Tudo que se planta, aqui dá. É incrível. Não tem a lua cheia quando é bem volumosa? Pois é. Não tem a lua minguante? Pois é. Não tem a lua nova? Pois é. A lua crescente, de cima para baixo. E aí faz esse simbolismo. Olha a minha caneta vermelha. Aluno, toda essa área que vocês estão vendo, todo o solo é rico. Porque se planta dá. Incrível, né? E isso se fala basicamente de quem? Da Mesopotâmia. Aqui, olha o Egito. Se eles falam que o rio Tigre e o rio Eufrates é um presente para a Mesopotâmia, o rio Nilo é um presente para o Egito. Percebe? Assim como também, me coloca aqui nessa tela. Assim como também o rio Madeira é um presente para Porto Velho. Aluno, analisa comigo. Todas as cidades, basicamente, ela tem um rio. Todas as cidades. Tem um córrego, tem uma nascente, tem um lençol freático muito bom de água. A grande maioria, sim. Brasília tem aquele...
tem a parte de água, Goiás, Mato Grosso, temos os rios, Mato Grosso do Sul, Porto Velho, Amazonas, Pará, tudo que é canto tem rio. Por isso que o rio é vida. As sociedades, ela acabam se instalando em um local que ela pode viver e sobreviver também da água. Por isso, nesse caso aqui, ó, o crescente fértil é muito rico. Pode plantar, que aí tem produção. Segue no quadro. Vamos lá para a escrita desses povos. Claro que entre eles haveria uma forma de se comunicar. E aí são criados símbolos. Esses símbolos, juntando um com o outro, vai formar uma intenção. Essa intenção que é o significado. Ah? Então, por exemplo, os cuneiformes, os hieróglifos, eu tinha o desenho de um pé, de uma mão, de um braço, de um pássaro. Aquilo queria dizer alguma coisa. A escrita cuneiforme, especificamente a cuneiforme, na Mesopotâmia abrangia os territórios do atuais Iraque e Kuwait. Percebe aí? Ali dos Emirados Árabes. Quando você imaginar a palavra Mesopotâmia, a primeira coisa que vem na tua mente é hoje o atual Iraque e o Kuwait. Tem parte ali do Irã, da Líbia, né? Aquelas outras regiões. O nordeste da Síria, Turquia e o Irã. Tá bom? Isso tudo faz parte da Mesopotâmia. Aqui formaram-se as primeiras sociedades, olha aí, dotada de escrita, de comunicação. E de perceber, aluno, que nós estamos em uma sociedade já com uma baita de uma evolução. Não menosprezando e não esquecendo que na pré-história também havia aquela evolução, mas a maneira deles. Vem para mim? Por que eu falo isso? Porque a primeira forma de comunicação no mundo foram as artes. Os desenhos, as gravuras que eles deixaram como registro nas paredes das cavernas. Ali expressava alguma coisa. Essa é a primeira forma de comunicação. A sociedade que se formar agora começa então a criar símbolos que será dado como escrita. Nós estamos agora estudando a escrita cuneiforme. Fechou? Continua na tela. Vamos lá. Essa estrutura foi bem complexa, denominada como o berço da civilização. Olha aí como é que é a escrita cuneiforme. O que é isso, professor? Cara, aí você tinha um adobe, né? Um barro que você começava a fazer esse tipo de símbolo. Ó, no teu caderno não tem a linha? Pois é, aqui também tem linha. E aqui é um símbolo cuneiforme. Aqui são vários símbolos que juntando tem uma escrita. E na época, no passado, os caras sabiam muito bem saber o que estava escrito. Por exemplo, quando você quer fazer códigos para uma comunicação, você inventa. Se esse código ele se prospera, se ele pega, nossa, ele cai no agrado. Da mesma forma, você chegava em uma câmara mortuária dos faraós e de cima a baixo estava todo desenhado. Mas ali era escrita, uma comunicação. Olha só. Professor, e como que isso era feito? Simples. Era feito com estilete, um material cortante. Me coloca aqui, nesse quadro. É como se fosse assim, aluno. Não tem a parede da casa? O teu pai está lá reformando a casa
E aí você joga a massa de cimento na parede e ela está bem fresquinha. Se você meter o dedo, faz um buraco, não faz? Pois é. A mesma forma isso daqui, ó. Então, se você joga lá a argila na parede, ela está bem mole. Aí você começa, ó. Eles fizeram uma linha, aí começaram a escrever em cima dessa linha, para ter a coordenação motora. Legal, né? E aí, depois de seco, tá lá. Só vai sair se quebrarem. O hieróglifo, a mesma coisa. Detalhe, isso também se faz em pedra, em rocha. Como? Esculpindo com material específico, com uma talhadeira, alguma coisa cortante. Fechou? Segue no quadro. Próximo, olha aí. Os mesopotâmicos desenvolveram uma das primeiras escritas da história, a escrita cuneiforme. Nós estamos falando aí de 4.000 anos antes de Cristo, tá? Então, observe, vai ser obra dos sumérios. Os sinais eram gravados na argila úmida, acabei de falar, e tinha a forma de cunhas, de cunhar, eles estavam fazendo, ali. Desenvolveu-se antes dos hieróglifos egípcios. É isso que você acabou de ouvir. Então, primeiramente, eu tenho a escrita cuneiforme. Depois, eu tenho a escrita hieróglifo. Depois, o mandarim e assim por diante. Tá? Foi adotado por todos os povos da Mesopotâmia. Entra no consenso. Ensina como que funciona. Se propaga. E aí se adota. A escrita também passou a ser utilizada para preservar as regras que controlavam a sociedade. Tá vendo aí? Quando você quer fazer um anúncio, você não escreve? Pois é. Da mesma forma, para a sociedade também ter essa regra. Alunos, essa é a primeira forma de comunicação. Vários tabletes foram encontrados em escavações, em sítios arqueológicos, que foi assunto da aula anterior. Lembram? Aí eles encontram e colocam em exposição em museus. Isso aqui traz várias leituras. Quem foi que construiu? Quem foi que escreveu? O que está escrito nisso? Aí chega um camarada que não entende nada de história, de arqueologia, quebra. Isso aqui não tem nada que quebra. Pelo amor de Deus, está indo embora vestígio da história. Olha aí os povos mesopotâmicos. Vocês já ouviram falar da Torre de Babel, que também é bíblico. Pois é. Olha aí o Jardim Suspenso da Babilônia, que também é bíblico. Não é isso? Cara, nós estamos entrando agora numa parte bíblica. Olha a Torre de Babel aqui atrás. Olha aqui os zigurates, as pirâmides escalonadas e o Jardim Suspenso da Babilônia. Aluno, você vai viajar comigo nessa aula. Sumérios foram os primeiros povos a controlar a região da Baixa Mesopotâmia, provavelmente durante o 4º milênio a.C. Sua origem ainda é desconhecida, mas sabe-se que a língua falada pelos sumérios não pertenciam a nenhum dos grupos conhecidos. Eles fundaram o que teria sido o primeiro núcleo urbano da região. Viu? Os sumérios são os primeiros que vão ter essa ideia de fundar grupos. Para quê? Para se fortalecer, para se unirem contra o outro invasor, contra o inimigo, para poder trabalhar em conjunto para adquirir alimentos e, com isso, aumentar o seu grupo. Formando aí a cidade de Uruca, Quiche, e Lagash. Lembram aquelas que eu comparei como Nova York, cidade do México, São Paulo e Tóquio? Aqui, 4 que eu comparei. Digamos, Tóquio,
Cidade do México, São Paulo e aqui Nova York. Não é isso? O desenvolvimento da agricultura gerou excedente e contribuiu para a prática do comércio. O comércio ele fluía. Por onde? Pelos rios Tigre e Eufrates. Por isso que as civilizações que estavam ali sendo banhadas pelo rio Tigre e Eufrates, elas foram contempladas. E aí ficou mais fácil de se propagar. Vamos conhecer um pouco os acádios? Eu falei sobre os sumérios. Sumérios aqui atrás. Entenderam? Eles são de 4.000 anos antes de Cristo. Beleza? E o que eles fizeram, o que desenvolveram. E os acádios, que são eles? Vindo do deserto da Síria, há 2.550 anos antes de Cristo, eles conquistaram e unificaram as cidades sumérias. Viu aí? Perceberam? A civilização acádios já serão superiores aos sumérios. Vai vendo, aluno, vai vendo, vai vendo. Sob o comando do rei Sargão I, eles fundaram o primeiro império mesopotâmico, que se expandiu desde o Golfo Pérsico até o norte da Mesopotâmia. Depois, eles foram dominados por quem? Pelos Gutis. Que são os Gutis? Povo originário dos Montes Zagro, atual região do Irã e do Iraque. Isso compete dizer que os povos estão se evoluindo. E os amoritas? Aí, se eu coloquei aqui os acádios como os grandes criadores dos zigurates, das pirâmides, e os amoritas, a Torre de Babel. Inclusive, achado arqueológico também comprova que ela existiu. A Torre de Babel. Tá bom? Vindo do deserto da Arábia, há 2.000 anos antes de Cristo, estabeleceram na cidade da Babilônia, denominado Babilônios, sendo o governo de Hammurabi. Você já vai entender quem é esse cara. Expandiu os seus domínios sobre a terra da Mesopotâmia, indo do Golfo Pérsico até o norte da Assíria. Quando entraram em declínio, a região vai ser invadida e dominada pelos cassitas e os hititas. Olha aí, mais domínio sendo conquistado. Ei, agora aqui é top, hein? Quem são os assírios? Vindo possivelmente da região situada entre a Europa e a Ásia, eu estou falando de 2.000 anos antes de Cristo, acabaram se estabelecendo no norte da Mesopotâmia, no alto do rio Tigre, no território dominado pelos assírios. Eles organizaram um dos principais exércitos permanentes do mundo. É isso que vocês viram. O primeiro conceito de exército, não de legião. Legião, o termo vai ser dos romanos. Mas a questão de exército são os assírios, tá? Expandindo suas fronteiras a partir de 1.700 anos antes de Cristo e alcançaram sua maior prosperidade durante o reinado de quem? De Assurbanipal. Isso eu estou falando há 630 anos antes de Cristo. Vai vendo, aluno, vai vendo. E os caldeus? Olha aí. Vindo possivelmente da Arábia. Estamos falando de 1.000 anos antes de Cristo. Eles irão se estabelecer no sul da Mesopotâmia, na região denominada de Caldeia. Isso por volta de 612 anos antes de Cristo. Alinharam-se aos medos, povos da Média, atual parte do Irã, e derrotaram os assírios. Que é isso? Viu? Aluno, os caldeus dominaram, sabe quem? Os assírios.
aqueles que criaram a primeira forma de organização de exército. Percebe? Olha a evolução dos povos. Pois é. Conquistaram a Babilônia, depois Assur e Nínive. Que eu falei aí, né? Que é bíblico. Formando então o Império Babilônico. Seu principal soberano, conhecido por todos da história como Nabucodonosor, que vai de 604 até 502 a.C. E teria sido responsável pela construção de grandes obras urbanas. Quer ver? Como templos, muralhas, ruas, jardins e palácios. Dominaram a região até 539 a.C., quando serão vencidos pelos persas. Para com isso. Então, os caldeus dominaram os assírios. E aí, agora os persas irão dominar os caldeus. Professor, como que se dá isso? Pois é. Não pode. Os caras estão evoluindo. Aí eu falo sobre o Código de Hammurabi. É mais conhecido dos documentos jurídicos da Mesopotâmia. Então, toda aquela região que abrange a Mesopotâmia, todas aquelas civilizações, comungam entre si do Código de Hammurabi. Preservado numa estela de pedra, foi elaborado por ordem do rei Hammurabi, que governou o primeiro Império Babilônico, de 1782 a 1750. A expressão da lei Talião, a lei de Talião, olho por olho e dente por dente, é originário do Código de Hammurabi. Sabiam disso? Olho por olho e dente por dente, você matou, então vai ter que morrer. Você cortou o dedo, vai perder o outro dedo. Você fez isso, então você vai sofrer também a consequência. É olho por olho, dente por dente. Show? Olha aí. Quando eu mostro para vocês a estela de pedra negra, aí está escrito a lei de Hammurabi. E aí é uma escrita cuneiforme, porque é mesopotâmico. Certinho? O Código de Hammurabi buscava estabelecer uma proporção justa entre o crime cometido contra a vítima e a punição imposta ao criminoso. A pena aplicada deveria ser correspondente ao dano causado. A lei levava em conta apenas o ato cometido, sem levar em conta a intenção e as circunstâncias, como no direito moderno. E se você, aluno, for fazer direito, vai estudar história, principalmente a história antiga, a lei e o Código de Hammurabi. A estela de pedra e ao busto de Hammurabi, grande líder da civilização passada. Houve uma divisão social segundo o Código de Hammurabi, já estabelecia isso. A Ilu, que são os proprietários de terras e burocracia palaciana. Muskenu, que são camponeses e trabalhadores livres. O Gurushi, são trabalhadores sem família que cultivavam o lote dos templos. E os Wardu, que são os escravos. Lembrando a vocês que escravo, o termo escravo se dá a qualquer ser humano que não é daquela tribo, daquele grupo. Eu tenho um escravo branco, mas isso foi muito propagado, a questão do escravo negro, que a África foi dominada e os seus habitantes acabaram sendo deportados para outras regiões e ali exerceram o papel de trabalho forçado, que dá o nome de escravismo. Tá bom? E aí
os países desenvolvidos da Europa, naquela época do século XVI, XVII, XVIII, usaram muito essa mão de obra negra. Porque havia lá na África uma briga de etnias. A etnia mais forte dominava a mais fraca e pegava esses elementos e vendiam para países, e esses países adotavam essa mão de obra como escrava. Matava e fazia qualquer tipo de barbárie, tá bom? Para isso, claro, haveria essa intenção já dentro da própria civilização mesopotâmica. Quando você vê, depois da próxima aula, nós vamos estudar a civilização egípcia. Você vai ver que os egípcios não eram branquelos, não eram de pele clara, mas também eram morenos, tá bom? Há uma evolução nesse sentido, você percebe que aqui eu coloquei em azul, já é a pirâmide social. A pirâmide social no mundo antigo, como hoje também eu tenho uma pirâmide social em tempos atuais. Em pleno 2024, a sociedade é dividida assim. A grande maioria, que é o povão, está aqui embaixo. A sociedade que ganha mais, tem mais privilégio, está aqui no topo. Nós pagamos os impostos. Quem paga todos os impostos? É aqui, ó. É o povão. Para alimentar quem? A pequena elite que está aqui no topo. Infelizmente é isso. Professor, então isso não é de agora? Não. Agora, existe mecanismo como controlar esses impostos e a sociedade. E esses grupos também. Na verdade, quem está embaixo não vê a hora de ficar aqui em cima. Infelizmente assim acontece. Tá bom? Bom, lembrando que para a próxima aula, aluno, nós teremos como material complementar a leitura do texto Sociedade da Mesopotâmica, que é uma continuação, certo? Em só história. Virtuos Tecnologia de Informação, foi lançado em 2009 a 2022, consultado agora recentemente por nós, e aqui está o print. Você pode clicar nesse print, faz a leitura, você vai ter um entendimento maior para que possa auxiliar durante toda a aula que eu passo para vocês. Então, vem para mim aqui. Na aula de hoje, nós trabalhamos sobre as civilizações mesopotâmicas. Vocês aprenderam sobre o que é Mesopotâmia, cidade entre rios, entre o rio Tigre e Eufrates. Falamos sobre a escrita mesopotâmica, que é a cuneiforme, que era escrita em tabletes de argila, são os códigos. E dentre essas escritas surge o Código de Hammurabi, que é o grande líder, rei Hammurabi, de onde ele criou aquela expressão olho por olho, dente por dente, né? Expliquei. E aí também falei sobre as civilizações como os assírios, os caldeus, os sumérios, que acabaram uma se evoluindo e conquistando a outra. Esse processo de formação dessas civilizações, ela vai se propagar para a Europa. E da Europa, ela vai o quê? Vai para a África, passa para a América do Norte, América Central, América do Sul. E aí nós temos hoje esse conceito de sociedade e como que elas surgiram ao longo do tempo. Claro, elas irão se aprimorar de forma que o que é melhor, né? Claro que cada sociedade ela faz o seu melhor para aquele período, mas os períodos mudam. É necessário também que essas leis mudem para poder acompanhar a sociedade. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, mas não sai daí não, porque daqui a pouco eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos, é rapidinho. Eu vou para um breve intervalo e estou de volta.